Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje eu tô aqui no meu closet, que para quem tá chegando agora no canal é um quarto da minha casa, que eu fui aos poucos colocando cabideiro, prateleira, penteadeira e deixei do meu jeito, fiz o meu espaço. Ano passado eu comecei a olhar para ele e comecei a não me identificar. Eu tinha colocado muitas coisas cor-de-rosa e eu olhava para aquilo e não tinha mais a minha cara. Então eu já queria fazer uma transformação. Eu também estava precisando fazer uma reorganização total, porque até ano passado eu trabalhava na escola, então eu precisava de muita camiseta, calça jeans, e esse ano eu pensei, não, eu vou adequar o meu armário para o que eu estou usando, eu não preciso ter um monte de coisa parada. Agora que eu estou na época da quarentena, estou em casa, resolvi fazer essa reorganização. Tava com quase tudo pronto, mas achei que alguma coisa estava faltando e resolvi fazer uma geral. Tirei tudo do closet, todas as prateleiras, todas as roupas, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu sabia que daria muito trabalho, mas dessa vez respirei fundo e comecei. Já fiz uma limpeza geral, limpei do teto ao chão e quero uniformizar as paredes. Então, por exemplo, quando eu comecei a montar esse closet, a parede era assim, ó, bege. E aqui eu montei a maior parte do armário. Essa parede não foi pintada, não dava para ver porque as roupas ficam aqui na frente, mas agora eu quero pintar. Outra coisa, aqui tem um papel adesivo que eu acho muito lindo, mas eu já enjoei dele, quero renovar. Aqui tem uma lembrança de como era a parede antes do papel, era um rosa bem forte, para vocês verem como eu gosto de mudar. Eu acho que quando a gente renova o ambiente, a gente renova as energias e fica tudo mais gostoso. Então agora, depois de toda a limpeza feita, eu vou tirar esse vinil adesivo e pintar as paredes. O papel de parede adesivo que estava colado aqui estava há 5 anos e quando eu tirei, vocês viram, a parede ficou toda estragada, arrancou 2 camadas de tinta e até um pouquinho do calfino. Então agora o certo seria eu emassar toda essa parede, lixar e pintar. Como eu acabei de passar por esse processo lá no corredor da casa da praia, nós tivemos que amassar, lixar, fez poeira pela casa inteira. Agora eu não tô com vontade de passar novamente por esse processo. Então, mudança de planos, resolvi colar um papel vinil adesivo aqui. Fui ver o que eu tenho um que imita madeira, que é muito parecido com o meu piso, então resolvi que eu vou usar ele como meia parede, que vai dar uma continuidade desse piso, e o restante um papel vinil adesivo branco. Como deu muito contraste de cor, branco com esse magenta, que para vocês deve estar parecendo vermelho, eu tenho receio de colar o papel vinil adesivo aqui e que ele apareça essas manchas, porque ele é semi-transparente. Então, como eu vou pintar a parede de lá de branca, eu já vou aproveitar e puxar essa tinta para cá para uniformizar essa parede antes de receber o papel de parede. Como o espelho vai nessa parede aqui de trás e vai refletir a parede lá do outro lado, eu resolvi colocar um pouquinho de cor naquela parede, um tom de verde acinzentado. E essa cor eu fiz em casa, então eu peguei a cor camuflagem do meu quarto, que eu ainda tinha meia latinha, misturei com tinta cinza e fiz esse verde acinzentado. Paredes terminadas, vamos começar a organização. E aqui no meu closet eu uso essas prateleiras de trilho em que eu posso colocar na altura que eu quiser. Eu acho muito prática porque eu posso mudar de acordo com a minha necessidade e também porque elas têm só 35 centímetros, que fica ideal para minha organização e ainda eu não perco espaço. Um guarda-roupa normal teria uns 15 centímetros a mais. E quando as pessoas me falam assim, ai Nina, eu tenho um armário que não cabe nada, às vezes é porque tem poucas prateleiras. Eu gosto de ter várias prateleiras para fazer pilhas menores, eu acho que fica mais organizado. Quando a gente tira uma roupa,
não desmonta como acontece com aquelas pilhas autonas, então eu gosto muito, eu acho que assim é o melhor aproveitamento. Eu sentia muita falta de gavetas, principalmente para os pijamas, porque pijama de inverno, na hora que você dobra, ocupa um espação da gaveta. O que eu fiz? Peguei 2 prateleiras, coloquei nessa mesma distância que eu costumo usar e mandei fazer algumas caixas de MDF. Então é o MDF daquele MDF cru, 3 milímetros daquele bem fininho. Eu medi a altura, a profundidade, fui na loja de madeira, pedi as madeiras, colei com cola de madeira a caixinha, montei, até contei um pouquinho no stories para vocês. Eu tenho poucas gavetas, e aí o que eu fiz? Comprei os pedaços de MDF, montei as caixas, ó, passei cola, fui grudando o adesivo, agora já tá colado, já dá até para tirar. Então fiz as caixas, aí eu forrei as 2 caixas e vou montar lá no guarda-roupa. Então eu fiz uma faixa de papel de parede adesivo que eu tinha aqui em casa, cobri essa parte em volta, ó, embaixo eu nem cobri. Aí dentro eu cobri com tecido e fiz uma divisória. Aqui eu coloquei meus pijamas, ó, eu guardo eles todos com aquela dobra pacotinho que eu já ensinei no vídeo para vocês e fiz uma divisória aqui no meio. Algumas dessas caixas gavetas eu fiz mais divisórias, dependendo do que eu vou guardar. Para pijama de verão, por exemplo, que ocupa menos espaço, eu coloquei 2 divisórias. E assim tá muito mais organizado. Quando eu falei lá no Stories, vocês falaram, Nina, conta mais sobre essas suas caixas gavetas, então eu resolvi fazer esse vídeo principalmente por causa disso. Outra coisa que eu acho muito boa para identificar que roupa vai aonde, principalmente quando não é você que guarda suas próprias roupas, é colocar etiquetas nas prateleiras. Então, por exemplo, essa minha prateleira de vestidos poderia ter uma etiqueta aqui, vestidos. Pensando nisso, eu fiz algumas etiquetas para usar aqui no meu closet e estou disponibilizando para vocês aqui na descrição. Assim é só vocês imprimirem as etiquetas para deixar o armário super organizado. E agora chegou a hora de organizar o cabideiro. E essa foi uma grande mudança que eu fiz na organização, porque antes eu tinha esse lado de cá, inverno, e o lado de lá, verão. Agora eu mudei um pouquinho, vou colocar casaco de inverno, casaco meia estação e lá no cantinho meus vestidos. E aí também aqui na descrição, junto com as etiquetas, eu fiz um organizador que tá mais para um charminho do que para uma necessidade. É um organizador para vocês setorizarem as roupas no cabideiro. Então aqui, vou colocar lá casacos de inverno e quando terminam os casacos de inverno, eu coloco casacos meia estação, que eu sei que dali para frente é onde eu coloco os casacos meia estação. Essa mexida no closet teve mudanças na decoração e na organização. Na organização, basicamente, eu mudei a setorização. Algumas coisas que estavam num lugar, troquei para outro. Mas eu continuo usando algumas dicas que eu acho super úteis na organização, como, por exemplo, separar por cor. E agora eu separei assim. Cada setor começa do escuro para o claro. Por exemplo, casacos de inverno, começam do escuro, terminam no claro. Aí lá em cima eu tenho a etiquetinha que começa os casacos meia estação. E da mesma forma eles vêm do escuro para o claro. Eu gosto de ter os cabides padronizados para todas as roupas ficarem da mesma altura e nenhuma ficar perdida, escondida pelo meio. Às vezes a gente não encontra o cabide que a gente está acostumado a comprar, ele sai de linha, a gente não encontra mais. E não tem problema comprar outro, mas aí é só você deixar os que são iguais um perto do outro. Aqui era um espaço bem diferente, era onde eu tinha minhas roupas de verão, então em cima basicamente tinham vestidos. Eu tirei os vestidos que davam para dobrar e coloquei em uma prateleira e coloquei os vestidos pendurados para o lado de lá. Por quê? Porque eu achei muito mais fácil ter blusa e camisa e calça junto no mesmo lugar. Assim, quando eu vou me vestir, eu já escolho a calça, escolho a blusa e facilita. Também antes aqui tinha um calceiro onde eu tinha só as calças que eu usava mais para sair. E do lado de lá eu tinha uma prateleira bem grande, cheia de calça jeans, que era o que eu usava no dia a dia para ir para a escola. Com a minha saída da escola, eu acabei ficando só com algumas calças jeans, até porque calça jeans deixa a gente meio preguiçosa. E aí resolvi colocar todas as minhas calças juntas nesse cabideiro. Aqui ainda falta uma prateleira de madeira que eu vou colocar aqui em cima, mas essa prateleira virá só depois da quarentena, agora a gente não tá saindo de casa.
E eu achei que ficou super prático esse lugar. Os gaveteiros que eu tinha desse lado, passei aqui para o meio do closet. E aqui nessa parede, ainda vou colocar o espelho novamente. E aqui eu tinha um cabideiro que era verde. Passei um spray para dar uma cara nova para ele. As camisetas eu coloquei nessas prateleiras, que também estão perto das calças e facilita na hora de escolher a roupa. Aqui a minha penteadeira continua a mesma, eu só puxei ela um pouquinho mais para cá, porque eu achava que ela ficava apertando minha poltroninha para lá. O puff, eu fiz uma capinha nova. Por baixo eu tenho um puff daqueles de couro branco, eu tinha feito uma capa um tempo atrás e agora fiz uma nova. Eu vou deixar o card aqui do lado dessa capa de puff, que é uma capa sem costura e super fácil de fazer. Uma outra mudança é que aqui tinha uma prateleira bem grande, eu tirei aquela prateleira e coloquei uma prateleira menor para aproveitar as mãos francesas que já estavam aqui. Aqui tinham também 3 quadrinhos e eles eram quadrinhos organizadores, eu tinha feito com a moldura de papel cartão, também vou deixar o card para vocês se vocês quiserem ver. E uma delas eu reaproveitei, eu pintei de dourado, tirei o fundo, coloquei várias taxinhas douradas aqui e vai ser onde eu vou pendurar os colares, porque isso era uma coisa que eu gostava bastante e quero continuar a ter esse organizador. Antes eu tinha vários desses manequins, só que como eu quero um visual mais limpo, eu vou deixar só um. E vou colocar também uma caixinha organizadora com uma plantinha artificial dentro. Nesse espaço, como é a visão de quem entra, eu vou colocar um quadro, que era um quadro que eu tinha lá na sala. E aí eu peguei um porta-retrato, pintei com a mesma tinta verde da parede, fiz um bolsinho, também com o tecido que eu cobri o puff, e vou colocar aqui do lado. Esse quadro eu vou aproveitar para colocar alguns óculos. Esse cantinho aqui do meu sofazinho, antes a penteadeira ficava muito próxima aqui, eu acabava não usando muito. Então com a penteadeira lá deu mais área aqui de circulação, achei que ficou melhor. Deixei ele mais neutro. Coloquei só cores neutras, antes ele era verde água, rosa, tinha umas cores assim que eu já não estava me identificando muito. E aqui eu fiz uma mudança na janela, que é a seguinte, já fiz, nesse lado já está mudado, esse lado ainda não. Antes eu tinha esse vidro fosco, que é um adesivo que imita jateado, só que a minha vizinha fez uma reforma e ela colocou uma janela lá em cima. Então aqui, ó, onde não dava para enxergar, passou a dar para enxergar. E aí eu coloquei então inteiro, só que dessa vez eu usei vinil adesivo branco, daqueles de papelaria, achei que funcionou super bem. Eu molhei a janela com água e sabão, colei o vinil, ajeitei direitinho e ele fica muito bom. Esse lado eu ainda não fiz, deixei assim para mostrar para vocês, mas vou fazer também. E como eu achei que deu bastante privacidade, eu tirei a persiana e tirei a cortina, porque assim junta menos poeira e facilita a limpeza. Aqui continua sendo a minha sapateira de sapatilhas. E aqui nesse cantinho eu organizei os cintos. E lá embaixo é o lugar das leggings e aqui o lugar do cachecol. Não tá sem nada, porque com essa organização eu aproveitei para lavar muita coisa que estava parada. Então ele tá lavado, mas tá para eu dobrar, não deu tempo, mas aqui vou colocar cachecol, ali legging. O cestinho de malha, que eu não sei se vocês lembram que eu fiz esse cestinho de malha, eu aproveitei para colocar chapinha e babyliss. Aqui eu mantive meu cabideiro de bolsas com gancho de colar e o que eu fiz foi pintar o gancho de colar junto com a parede. Então ele meio que sumiu ali, ó. Ficou muito bom. E agora que eu já mostrei todas as mudanças em detalhes, vou mostrar para vocês como ele ficou. Essa reforma e reorganização deu trabalho, mas valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo.